Seja bem-vindo ao canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite, aquela pesquisadora apaixonada pelo medieval, principalmente por essa autora Cristine de Pizan. Hoje falarei para vocês sobre um trabalho que eu fiz para o pós-doc. O que foi esse trabalho? Foi a transcrição daquelas letrinhas góticas dificílimas de ler para as chamadas letras redondas, ou seja, as letras atuais, que são bem mais simples e são do nosso cotidiano. Esse trabalho foi bem chatinho do ponto de vista de difícil mesmo, né? Porque você imagina, você lê um texto que foi publicado, esse texto já é impresso, é o chamado Impresso de Lisboa, que está na Biblioteca de Lisboa, por isso eu fui até lá. E esse texto ainda foi escrito com os tipos góticos, aquelas letras lindas, maravilhosas, mas que na hora de ler é um sufoco. Um sufoco por quê? Principalmente algumas letras, elas são, eu não diria trocadas, mas elas são bem semelhantes. Por exemplo, o S e o F, até mesmo o T, na hora de ler, elas são bem semelhantes. Algumas vezes o U e o V são trocados. Isso é típico aí dos manuscritos, desses primeiros incunábulos, ou seja, os primeiros livros impressos. E o Espelho de Cristina é exatamente um desses livros. E para vocês, né, que graças a mim, né, já tem esse trabalho pronto, ou seja, não precisa, se você quiser, acho ótimo, né, vá lá no original, no Impresso de Lisboa e leia, né, com os tipos góticos, mas, né, o meu trabalho foi exatamente esse, de transpor dos tipos góticos para os tipos redondos, então fica muito mais fácil de ler. E o que é importante, bom, o livro Espelho de Cristina, eu já fiz aqui alguns vídeos falando sobre ele, da sua importância, que era um manual de educação para as mulheres. Então esse texto você encontra na USP, no site www.usp.br/NEHILP, NEHILP com H, vou soletrar, NEHILP, vou repetir, NEHILP, arquivos do NEHILP, NEHILP, _18.pdf. Então esse texto está nesse site, mas se você entrar na própria no site da USP ou direto no site do NEHILP, você encontra, procura por O Espelho de Cristina, né? Edição semidiplomática do livro O Espelho de Cristina. O que é uma edição semidiplomática? Exatamente isso, eu não mexi no texto. O texto está igualzinho no original. O que eu fiz foi transpor dos tipos góticos para os chamados tipos redondos, para as letrinhas que nós lemos com mais facilidade, ou seja, as letrinhas do nosso cotidiano. E só para a gente não ficar aí falando do texto, eu vou ler um trechinho dele para vocês. E será esta senhora, per pura benigna e santa caridade, vogada e medianeira, vejam que eu estou lendo, como eu falei, eu fiz essa transcrição, eu simplesmente peguei o texto e transpus para os tipos redondos, então eu não mexi, não alterei o texto. Entre o príncipe, seu marido ou seu filho, se for viúva, e seu povo e toda a sua gente. É interessante você entrar no site e ver, porque você vai ver que esse texto, por exemplo, esse será não tem acento e é escrito com 2 S. Imagine uma palavra escrita no início com 2 S. Era o português daquele período. Então, essas curiosidades, só você olhando o texto, né? O que mais que é interessante? Então, entre, eles não escreviam ou escreviam para abreviar até o A, eles colocavam o N em cima, direto, não tinha N. Então tem coisas bem interessantes. A própria palavra vogada, medianeira,
Esse texto eu fiz um vocabulário, então no final dessa transcrição tem um vocabulário com termos, palavras usuais daquele período. Não se esqueça que o período que nós estamos falando é 1518, ou seja, mais de 500 anos atrás. Então dá uma olhadinha lá no site, acho que você vai gostar. Um abraço e até o próximo vídeo.